O Grêmio ficou no empate com o Corinthians, mas Mano Menezes vê pontos positivos. Para ele, a vitória deveria ter sido do Grêmio. A gente vai falar sobre a avaliação do treinador e sobre pontos sensíveis nas últimas horas. Um erro cometido pelo Grêmio que foi admitido no caso Kiki Oliveira. Pavon leva a vaia da torcida e Mano tenta convencer o torcedor do contrário. Depois da vinheta, o negócio com Kaique está travado, mas não está ainda finalizado. E a gente também precisa abordar o assunto Arena, porque tem reunião marcada. Então espera aí, porque a gente vai chegar com todas as informações. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. KTO.bet.br é para jogar com responsabilidade, para brincar, para se divertir. É site proibido para menores de 18 anos. Que rodada maluca da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Que rodada maluca, deu muita zebra por aí, muito resultado inesperado, o que acabou fazendo com que eu naufragasse, eu e o Tiger, lá na Liga do Milhão. Mas a Liga do Milhão é uma brincadeira. Chama os teus amigos, link fixado no primeiro comentário para você ir para KTO, jogar, se divertir, sempre lembrando que a aposta pode fazer você perder dinheiro, né? Vamos falar aqui sobre as últimas horas, tá? E eu começo falando sobre o jogo, evidentemente. Foi um jogo bastante emocionante, eu achei um bom jogo, retornei da Arena agora há pouco. Se você quiser saber a minha opinião e dividir a sua sobre a partida, volta um vídeo de Grêmio, que direto da Arena lá gravei um conteúdo logo após a partida, falando sobre as impressões dos 90 minutos. Mas o que interessa agora neste conteúdo são as impressões do Mano e o que aconteceu no vestiário do Grêmio. Mano Menezes achou que o Grêmio jogou bem. O Mano fez uma crítica positiva a respeito do comportamento do time. Não especificamente contra o Corinthians, mas aquilo que o Grêmio vem fazendo e construindo nas últimas semanas. É claro que existem pontos a melhorar, o próprio Mano falou sobre isso. No jogo específico contra o Corinthians, o Mano Menezes apontou a recomposição defensiva, uma dificuldade na primeira etapa de fazer esse movimento, o que permitiu o Corinthians chegar algumas vezes, pressionar um pouco no campo de ataque, mas é um processo natural que, de acordo com o treinador, vai evoluir com os treinamentos que serão feitos agora neste período de pausa no Campeonato Brasileiro. Para o Mano Menezes, eu acho que esse é um ponto bem importante, o Grêmio melhorou no segundo tempo e deveria ter vencido o jogo. Fez por merecer. É claro, fazendo aqui algumas vírgulas, o Corinthians não estava com a sua força máxima, mas é um time muito bem organizado pelo Dorival Júnior. Então, assim, independente do estado do Corinthians, para o Mano, o Grêmio produziu e jogou para ganhar. Em outras palavras, acabou sendo melhor dentro dos 90 minutos. O Mano ele não escapou de algumas vaias dentro da arena, não direcionadas a ele, mas ao time. Por exemplo, no fim do jogo teve vaias para o time, vaias que foram abafadas por aplausos logo depois, mas alguns personagens especificamente sofreram bastante. O maior de todos os criticados hoje, sem dúvida nenhuma, é Pavon. O Pavon ele foi vaiado com a bola rolando pelos torcedores, o que fez o Mano reagir. Eu flagrei esta cena que a gente vai ver aí agora, do Mano Menezes interagindo com a torcida com a bola rolando, pedindo para o torcedor não vaiar, pedindo para o torcedor ter calma. E esse é um comportamento que o Mano tem estabelecido. Essa é apenas uma das gravações, ele fez isso em outras oportunidades. O Pavon sentiu a vaia, tá? O Pavon claramente sentiu a vaia com bola rolando, errou um pouco mais logo depois da vaia, mas depois tentou se recuperar, acho até que fez umas 2, 3 jogadas bem boas ali pelo lado direito. Mas é um cara que não é do agrado do torcedor. O Mano precisou explicar por que utilizou o Pavon nesse jogo logo depois da partida. E o Mano ele aproveitou isso, inclusive, para dizer que o jogador não mereceu as vaias neste jogo, que ele foi bem e que talvez o torcedor tenha algum tipo de ranço com o Pavon por questões passadas, mas não pelo que ele está produzindo neste momento. Para o Mano, o Pavon é uma peça bem importante, porque além de um ponta ofensivo, ele é um cara que defensivamente participa bastante, que se entrega coletivamente e que faz o que o treinador pede. Diferença, talvez, do Pavon para o Amuso é essa.
O Amuso joga do meio para frente, mas do meio para trás não. O próprio Mano, nessa entrevista, falou sobre isso, né? Que o Amuso ainda precisa aprender e evoluir em algumas questões sem a bola. Então, talvez o torcedor vá ter que se acostumar em ver mais o Pavão em campo. A menos que surja um negócio, e o Grêmio até tem esse desejo, para a liberação do Pavão. Mas convenhamos que é bem difícil conseguir essa liberação, já que é um investimento muito alto que o interessado precisaria fazer, na casa dos 4 milhões de dólares, e o Pavão também ganha um belo de um salário, então não é qualquer um que pode chegar aqui e tirá-lo de Porto Alegre. Uma polêmica antes do jogo, que começou inclusive na véspera da partida, teve uma sequência depois do empate com o Corinthians. O caso Kiki Oliveira. O Mano Menezes admitiu que houve uma falha, uma pequena falha na comunicação do retorno do Kiki Oliveira. Ele não falou abertamente e nem explicou o que aconteceu, mas o Kiki retornou de Montevidéu para Porto Alegre de carro e chegou na madrugada do jogo, na madrugada da quinta-feira na concentração do Grêmio. Ou seja, fez uma viagem extremamente desgastante, Montevidéu-Porto Alegre, de carro e foi a campo como titular. Reflexo disso, saiu de campo machucado. Sentiu dores, precisou ser substituído, não aguentou a partida e teve um desempenho bem ruim, talvez pelo desgaste físico. O Mano ele admitiu, tá, que houve um desencontro de horários no retorno, não dando muitas justificativas sobre, mas a informação que temos é que o Grêmio disponibilizou alguns voos, houve aquele debate, não quero voltar, não vou voltar, e acabou que o jogador foi convencido a voltar e acabou voltando de carro. Só que o que o Mano Menezes deu a entender é que o Grêmio errou, talvez na logística, na marcação da passagem, esse assunto ficou muito aberto. Existem muitas versões. O fato é, o Kiki, ele foi para o Uruguai achando que não ia voltar. E acabou que teve, porque foi pressionado para voltar pelo tamanho do jogo contra o Corinthians. Qual é a informação preliminar? E nós já falamos isso aqui. Teria Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol do Grêmio, antes do jogo contra o Juventude, ou seja, no final do mês passado, conversado com o Kiki pediu a liberação, o Vivian teria sinalizado positivamente e ficou por isso mesmo. E aí o Kiki, mas já estava combinado, a gente falou, lembra aquela vez? Não, mas vai ter que voltar. E aí deu toda essa correria, tá? Basicamente foi isso, e o Mano Menezes, de alguma maneira, ele precisou explicar, explicou, confirmou que houve um erro, mas deixou claro que o jogador compareceu no serviço, de alguma maneira até no sacrifício, e agora vai precisar ser avaliado porque sentiu dores depois dessa utilização após uma longa viagem, né? O calendário agora dá uma pausa, o Grêmio terá 10 dias de férias, os jogadores estão liberados, voltam só no dia 23 a treinar lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O Mano considera muito bom o seu aproveitamento. De alguma maneira, esse início de férias, né, é o fim do primeiro ciclo do Mano Menezes. O atual aproveitamento é cerca de 60%, né, então é um número bem positivo. O Mano faz uma avaliação aí dos últimos 5 jogos como uma tendência de melhora para o segundo semestre. Se você fizer o recorte dos últimos 5 jogos, você vai acreditar que o time vai encaixar, que pode ser competitivo, quem sabe até disputar títulos a partir da retomada do futebol, e o título que eu acho que, né, o Grêmio pensa que pode disputar é o da Sul-Americana, até por uma questão de tabela hoje do Campeonato Brasileiro, convenhamos, mas a meta é aproveitar muito tempo, muito bem, na verdade, esse período de parada. A logística está toda armada. O Grêmio vai fazer 2 jogos treinos e vai fazer a final da Recopa Gaúcha contra o São José. Essas 3 partidas serão consideradas preparatórias para o que está por vir pela frente a partir da volta do Campeonato Brasileiro e da Sul-Americana ali em julho. Agora a gente vira a página, fala sobre o mercado de transferências, porque a contratação de Kaique, que era dada como certa no bastidor gremista, travou. A repercussão negativa do nome do jogador devido ao negócio que o Grêmio estava executando fez com que os dirigentes repensassem. O que chega de Caxias do Sul é que falta o Grêmio apenas confirmar, pagar o que prometeu, os 5 milhões de reais, e aí elaborar toda a burocracia das liberações do João Lucas e do Luan Cândido. Essa foi a proposta do Grêmio aceita pelo Juventude para a liberação do Kaique, mas o Grêmio não se movimentou para isso. E o Juventude está um pouco em choque, porque na próxima semana o Kaique já fica liberado para assinar um pré-contrato. Isso preocupa, e preocupa demais a direção do Juventude, porque estava encontrando uma barca de saída onde, né, o Juventude levaria um dinheiro.
Então o Grêmio vai ter que se mexer nas próximas horas, seja para confirmar a contratação ou para avisar o Juventude que está desistindo. O que ouvimos na Arena foi: o Grêmio não saiu do negócio, o Grêmio só deu uma pausa, talvez uma pausa estratégica, mas deu uma congelada aí nessa negociação que estava evoluindo de uma maneira muito rápida. Negócio travado, mas não descartado. Vamos ficar atentos ao nome do Kaique, que pode ser o primeiro volante desejado pelo Mano Menezes para o próximo semestre. Para fechar, polêmica Arena. Teremos mais um capítulo nesta sexta-feira. Primeiro, vamos voltar um pouquinho, tá? Porque nas últimas horas a Arena Porto Alegrense divulgou uma nota oficial dizendo que está cumprindo todos os acordos contratuais, todas as suas obrigações com a Arena e com o Grêmio, e que não vai entrar em discussão pública por meio da imprensa sobre a relação que hoje a Arena Porto Alegrense tem com o Grêmio. O Grêmio tem feito essa discussão pública, né? Tem feito nota oficial, tem avisado de movimentos, de reuniões, dirigente que fala, e a Arena está incomodada com isso. E logo depois dessa nota oficial, o Grêmio divulgou mais um comunicado oficial, que afirma que nesta sexta-feira o presidente Alberto Guerra vai se reunir com o Conselho Consultivo, que é formado por ex-presidentes e alguns membros do Conselho Deliberativo, tá? Essa reunião é para tratar da Arena, uma sequência da reunião que aconteceu recentemente, dos problemas, das possíveis soluções, desse assunto que é muito complicado. Estivemos lá na Arena, né? Gramado, cara, que gramado terrível, que gramado terrível. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.